Porque quando olhamos para o Evangelho de João mostra que desde o início, desde o primeiro capítulo, nós encontramos testemunhas dizendo quem Jesus Cristo de fato é. É interessante que João Batista, no primeiro capítulo, ele aponta para Cristo e diz: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No capítulo 2, Jesus manifesta a sua glória, transformando água em vinho, faz o seu primeiro milagre. No capítulo 3, ele se encontra com Nicodemos e ele dá testemunho de si. E ele ensina, então, que a sua missão era vir ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar os homens maus. Essa era a sua missão, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O capítulo 3, então, até o versículo 21, é um diálogo de Jesus com Nicodemos, um fariseu, um líder religioso daquele tempo, e Jesus, então, dá testemunho de si mesmo. A cena muda a partir de agora, e nós vamos ver João Batista mais uma vez reafirmando aquilo que Cristo veio fazer ao mundo. E isso acontece diante de um diálogo de João Batista com os seus discípulos. E é muito interessante esse texto, e eu acredito que nós podemos aprender muitas coisas a partir desta palavra. Veja, João capítulo 3, versículo 22 a 36. Diz assim a palavra do Senhor: depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Isto se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhes disseram: mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo, o amigo que presta serviço ao noivo, que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala com quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Mantenha a sua Bíblia aberta, vamos orar. Senhor, nós clamamos a Ti nessa hora e te pedimos que mais uma vez a Tua palavra fale ao nosso coração. Saiamos daqui, ó Deus, compreendendo mais uma porção do Teu texto sagrado. Saiamos daqui, ó Deus, sendo edificados pelo Teu Espírito, que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Que possamos sair daqui, ó Deus, sabendo quem Jesus é, qual sua missão, ó Deus, e o que nós devemos fazer em resposta a isso. Ó Pai, em nome de Jesus, fala também ao coração daqueles que nos visitam nessa noite. Que o Teu Evangelho possa alcançar os corações. Que o Teu Espírito possa convencer um homem do pecado, da morte e do juízo. Que o Teu Espírito abra os olhos, o entendimento, ó Deus, de todos nós, para compreender a Tua palavra, para compreender a Tua vontade. Nós Te louvamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Olhando para esse texto, a gente percebe que a cena muda. O texto diz que Jesus, com seus discípulos, vai para a terra da Judéia, onde ele passa algum tempo com eles e batizava. É interessante porque
o texto muda de cena e Jesus continua no seu trabalho de formação de discípulos. O texto diz que Jesus passou algum tempo com os seus discípulos na Judéia e ali batizava. Esse algum tempo que Jesus passou, alguns estudiosos chegam a calcular cerca de 8 meses. 8 meses Jesus passa na Judéia com seus discípulos, trabalhando, ensinando, orientando, fazendo um trabalho de formação e de discipulado, porque o trabalho de formação e discipulado é algo muito importante. Aliás, eu tenho dito isso, insistido aos irmãos. O Evangelho só chegou até nós porque o Evangelho foi trabalhado num formato de discipulado. Cristo separou homens para estar com Ele, para que aprendesse dele e depois fosse enviado a proclamar e discipular a outros, e esses outros discipular a outros, que discipular a outros até o Evangelho chegar aos nossos dias. Portanto, nós somos discípulos de Cristo, estamos aprendendo do Senhor e da sua palavra com o intuito, com o objetivo de glorificar a Deus, e Deus usa as nossas vidas, então, para discipular a outros, para que estes e outros também aprendam do Senhor e sejam instrumentos do Senhor para proclamar esse Evangelho e discipular a outros, e assim a igreja de Cristo cresce, se desenvolve e alcança as gerações. E o propósito de Deus é que esse trabalho só acabe quando Cristo voltar, porque a Bíblia diz que no tempo do fim, no último dia, Cristo voltará, os céus se abrirão e todo olho verá o nosso Senhor voltando em glória. É isso que revela as Escrituras. Enquanto isso não acontecer, o nosso trabalho é formar discípulos, é fazer discípulos, para que esses discípulos possam também fazer outros discípulos. E é interessante o ponto aqui, porque João Batista também já estava fazendo discípulos. Jesus estava batizando na Judéia por 8 meses, e alguns discípulos de João Batista, não compreendendo muito bem o que Jesus estava fazendo, começou a discutir com um certo judeu, que a Bíblia não diz quem é. E essa discussão era muito mais relacionada à purificação cerimonial, estava muito mais relacionada à associação que os judeus estavam fazendo com o ministério de João Batista de batizar, batizar para o arrependimento. Nós vamos ver em alguns textos das Escrituras que a palavra batismo, que os batistas, como nós defendemos que é imersão, esta palavra também é utilizada para purificação cerimonial. Por exemplo, quando lá em Marcos capítulo 7, quando os judeus e os fariseus começam a questionar a Cristo o porquê ele não lavava as mãos, porque os seus discípulos não lavavam as mãos cerimonialmente para comer, ali a palavra lavar as mãos também é baptizo, que significa purificação cerimonial. Portanto, o judeu aqui, não entendendo muito bem o que Jesus estava fazendo, porque entendia que o ministério de batizar era de João Batista, começa a discutir com os discípulos. E os discípulos de João, então, procuram o seu mestre. Isso é natural. Todo discípulo procura o mestre. Todo aluno vai tirar dúvida com o professor. Então os discípulos de João vão procurar João, e eles vão colocar de uma maneira um tanto quanto complicada, se João não fosse um homem com um coração preparado. Veja o que acontece no texto, no verso de número 25. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhes disseram: Mestre, aquele homem que está contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. Veja o questionamento que os discípulos de João Batista fazem. Eles viram para João e dizem: Mestre, aquele homem que está do outro lado está fazendo a mesma coisa que o Senhor está fazendo. Veja, se nós lermos apressadamente, nós talvez perdemos o impacto do que isso significa. Aqueles discípulos estavam dizendo: Mestre, quem é aquele que está fazendo o teu papel? Quem é aquele que está batizando assim como você está batizando? As palavras desses discípulos, elas
poderiam produzir no coração de João Batista um partidarismo, uma rivalidade religiosa. As palavras desses homens eram palavras que demonstravam que é um certo desdém. Eles não dizem, o Senhor Jesus estava batizando do outro lado. O que significa isso? Não. Aquele homem que você fala tanto, João, ele está lá batizando do outro lado. Aquele homem. E às vezes a gente não presta atenção. Que muitas vezes nós somos instrumentos, sem querer, sem a intenção talvez, de criar rivalidade no coração de outros. Às vezes nós não temos a preocupação com o comentário que fazemos, com a maneira que nós devemos nos portar e dizer a outros. Se João não tem um coração preparado, ele poderia criar um partidarismo em seu coração. Ele poderia se sentir ofendido ao ponto de ficar invejoso, porque agora aquele a quem eu falo tanto toma o meu lugar e está fazendo o que eu faço. Veja, você já parou para pensar que às vezes nós estamos em meios a relacionamentos de pessoas e às vezes nós somos usados, às vezes sem intenção, e criamos rivalidade entre as pessoas? Já parou para pensar nisso? Quero dar um exemplo. Estava em Minas, e os irmãos sabem que em Minas eu pastoreava juntamente com o pastor Áquila. Um dia, estava na porta da igreja, a igreja muito cheia. A igreja, naquele tempo e agora ainda mais, a igreja não comportava o número de pessoas. Então, havia um trabalho da recepção de espalhar cadeiras no templo para que as pessoas se sentassem, mas naquele dia estava tão cheio que tinha pelo menos umas 30 pessoas do lado de fora da igreja, na porta da igreja, para poder entrar. E aí, então eu saí, pastor Áquila estava pregando, saí para tentar de alguma forma organizar, porque estava um falatório na porta da igreja, estava incomodando a pregação. E o pastor Áquila então tentando pregar, aquele barulho, e ele incomodado, e ele então deu uma palavra exortando o que estava acontecendo na porta. Ele daqui do púlpito não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, e ele exortou então. E quando ele exortou a turma que estava na porta, eu estava na porta tentando ajustar as coisas. Pois bem, acabou o culto, veio uma irmã que ela nem sabe, mas ela veio e talvez não tinha nem pensado na intenção dela. E ela virou e falou assim: pastor, como pode o pastor exortar você dessa forma? Na frente de todo mundo, em público. O que poderia acontecer ali, meus irmãos? Com um comentário, alimentar no coração um tipo de rivalidade. Quem é ele para me exortar desta forma? Portanto, às vezes nós não percebemos que podemos ser usados pelo inimigo para jogar pessoas contra pessoas, para criar rivalidades, para despertar no coração do ser humano sentimentos facciosos. Cuidado com aquilo que nós comentamos, com aquilo que nós falamos, especialmente quando falamos de alguém para outro alguém, porque pode ser que você seja usado por Deus para fazer, ou melhor, por Deus não usa assim, apaga isso da tua mente. Não é usado por Deus, mas usado pelo inimigo para criar sentimento ruim. E aqueles homens poderiam ter feito isso, mas não aconteceu. Por que não aconteceu? Porque a resposta de João é uma resposta impressionante. João vai dizer, verso 27, a isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele.
A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e o que o atende e o ouve, enche da alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. O que João Batista responde para os seus discípulos é: presta atenção numa coisa, o meu ministério não é para mim mesmo. Presta atenção numa coisa, eu não tenho discípulos para mim, mas o que eu faço por causa dele, para a glória do nome dele. Portanto, o que ele faz porque ele veio do céu, ele testemunha do céu. E o meu ministério é um ministério de preparar o caminho. Eu não sou o Messias, eu não sou o Cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo, eu não sou o Cristo, mas eu vou adiante dele para preparar o caminho, para apontar para ele. O que João responde é algo que todos nós precisamos compreender de uma vez por todas. Nós não nascemos para ter glória. Nós não nascemos para ter glória. Nós fomos criados para dar toda a glória a Deus. Deus não nos criou para ter glória. Deus não nos criou para nos enchermos de vaidade, de orgulho e acharmos que somos alguma coisa. Pelo contrário, Deus nos criou para que Ele seja revelado em nós e Ele receba toda a glória da nossa vida. Nós fomos criados para a glória de Deus. É isso que diz as Escrituras. Portanto, quando nós, e seja em qual área da vida for, tentarmos desenvolver uma vida para ter glória para si, nós perdemos o sentido e a razão da vida. Porque a razão da vida não é viver para nós, mas é para viver para aquele que nos deu vida. É para apontar para aquele que merece toda a glória. Por isso, João diz: é necessário que eu diminua e que ele cresça. Por isso, é bizarro quando a gente olha na internet, nos dias de hoje, pessoas dizendo, eu vou repetir o que eu disse de manhã, eu olho para Deus e me sinto tão justo, que me sinto igual a Ele. Que blasfêmia, que blasfêmia. Hoje, a teologia que está sendo pregada por aí é uma teologia que diz que Deus está a favor do humano e que Deus trabalha para que o humano realize, para que o humano faça, para que o humano tenha sucesso, para que o humano seja feliz, para que o humano tenha glória. Não, Senhor. Esse evangelho não é o evangelho das Escrituras. O Evangelho das Escrituras diz que a nossa vida só encontra sentido quando entendemos, então, que tudo que realizamos, seja na esfera familiar, seja no trabalho, seja na vocação que Deus nos dá, seja na sociedade, seja na igreja, é para a glória de Deus. E viver para a glória de Deus, eu tenho repetido isso aqui, não é viver em quatro paredes apenas. Não é viver apenas na igreja, louvando a Deus e dando glórias a Deus em cânticos, mas uma vida desenvolvida em piedade, é uma vida que glorifica a Deus. Portanto, Deus exige muito mais de nós. Deus exige muito mais de nós. Deus não quer apenas que sejamos membros de uma igreja, apenas que louvemos a Deus no templo, mas Ele quer que sejamos bons pais. Ele quer que sejamos bons maridos, Ele quer que sejamos bons filhos, Ele quer que sejamos bons trabalhadores, Ele quer que desenvolvamos as nossas vocações para a glória do nome dEle. Portanto, quando nós somos melhor naquilo que fazemos, não é para que as pessoas olhem para nós, ou melhor, as pessoas olharão para nós e dirão, olha como você faz bem aquilo que você faz. E isso você precisa ficar feliz. Mas você não pode deixar seu coração encher de vaidade. E você precisa entender que você faz o que faz e faz bem, é porque você faz bem, porque você quer que Deus seja glorificado naquilo que você faz. Compreendeu? O problema não é o elogio, o problema é o coração.
Elogiar quando alguém faz uma coisa boa, eu incentivo os irmãos a fazer. Nós precisamos elogiar uns aos outros. Aliás, é coisa que falta. Nós somos rápidos para criticar. Isso é desde casa, não é verdade? A gente critica quando a esposa não faz a comida boa. A esposa critica quando o marido deixa o sapato espalhado na sala. Mas quando as coisas estão todas arrumadinhas e bonitinhas, dificilmente a gente escuta um elogio. Amém, homens? Glória a Deus. Esposas, peguem a dica, presta atenção. Ao contrário, também acontece. Porque nós somos rápidos para apontar os erros, mas devagar para reconhecer as virtudes. O problema não são os elogios. O problema é quando nós permitimos que os elogios enganem o nosso coração ao ponto de acharmos que a razão da vida está relacionada àquilo que somos, está relacionado àquilo que as pessoas reconhecem em nós. Não. A razão da vida está para apontar para aquele que é digno de toda a glória. Portanto, João sabia disso, e ele dá a resposta que dá. Ele diz: é necessário que ele cresça e eu diminua. E aí, meus irmãos, aprendemos aqui que o verdadeiro discípulo de Cristo é humilde. O verdadeiro discípulo de Cristo é humilde. E humildade não é uma virtude que você reconhece. Olha como, graças a Deus, eu sou humilde. Humildade não é algo que você reconhece. Humildade é algo que as pessoas reconhecerão em você. O discípulo de Jesus, ele é humilde. O verdadeiro discípulo de Cristo é humilde. O que quero dizer com isso? Que é incompatível um discípulo de Jesus ser soberbo. Ele pode ter um coração inclinado para a soberba, mas ele vai lutar contra esse mal, porque ele sabe que toda glória é uma glória de Deus. É incompatível um discípulo ser soberbo. É incompatível um discípulo olhar de cima para baixo para as pessoas. É incompatível um discípulo de Cristo fazer da sua religião algo para passar por cima das pessoas. É incompatível, porque a religião não faz que nós sejamos superiores aos demais. Pelo contrário, a Bíblia diz que o pecado nos nivela e todos nós somos pecadores. Não existe o crente mais santo, ele ainda permanece pecador. Eu gosto muito da ilustração do Martin Lloyd Jones, quando ele diz que um religioso no alto de uma montanha e uma prostituta no pé da montanha, todos dois ainda não conseguem alcançar as estrelas do céu. Podemos estar no alto da montanha e uma prostituta no pé da montanha, mas ninguém consegue alcançar o céu por si mesmo. Todos nós dependemos da graça de Deus. Portanto, talvez o que nós presenciamos hoje, temos percebido hoje no movimento evangélico, no movimento cristão, é uma falta, talvez, de humildade. Humildade de reconhecer que tudo que temos, que tudo que somos, que o que conhecemos, isso vem de Deus. Até conhecer a Deus, isso vem de Deus. A revelação das Escrituras é algo que Deus nos deu. Deus, nós não alcançamos com a nossa capacidade. João, então, ele mostra que de fato ele é humilde, porque ele sabia que seu ministério era apontar para Jesus. O verdadeiro discípulo de Cristo é humilde. Quero fazer uma citação que diz assim: vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo, o amigo que presta serviço ao noivo é que o atende e o ouve.
enche de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Quem disse isso? João Batista. Por que eu falei em forma de citação? Para mostrar para os irmãos que esse era o sentimento de João. Ele entendia que ele era o amigo do noivo, e a sua alegria era saber que o noivo veio ao mundo para encontrar a sua noiva. E quando ele olha para o noivo realizando o seu trabalho, ele se alegra. Porque, na verdade, o seu trabalho é fazer com que o noivo encontre a noiva. Portanto, meus irmãos, o discípulo de Jesus precisa ser humilde. O versículo 31 vai dizer: aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. O que João está dizendo é: Jesus está acima de todos, porque na verdade Ele é o único que veio do céu. O que João está testemunhando mais uma vez é a divindade de Cristo. O que João está dizendo é que Cristo não nasceu apenas de forma natural, e essa é a defesa das Escrituras. Quando nós comemoramos o Natal, quando nós olhamos para a manjedoura, quando nós olhamos para o filho de Maria, nós não podemos esquecer de jamais que aquele bebê que estava ali, naquela manjedoura, é o eterno Filho de Deus, aquele cheio de glória e de majestade, que abriu mão de si para vir ao mundo em forma humana. Ah, pastor, isso é difícil para a minha razão. É difícil para a minha também, mas é o que revela as Escrituras. Ah, pastor, não consigo explicar. Eu também não, mas isso não significa que não seja verdade. Porque nem tudo que é verdade a gente vai conseguir explicar. A Bíblia diz que Jesus veio do alto. João está dizendo então que ele apenas é terreno, ele é mortal. Ele é da terra e fala para os que são da terra. A sua mensagem é uma mensagem que só é poderosa porque não é uma mensagem que vem dele, mas é uma mensagem que vem daquele que veio do alto. Isso é extraordinário. Todo pregador tinha que olhar para João Batista. Sabe por quê? Na caminhada cristã, a gente tem uma tendência pecaminosa, miserável, coração inclinado para o pecado, é de achar que os discípulos são nossos, é de achar que a nossa palavra tem poder, é de achar que a nossa palavra pode mudar a vida das pessoas, é achar que a oração nossa, de alguma forma, pode fazer com que as pessoas, a vida das pessoas melhorem. É achar, de alguma maneira, que existe algum poder em nós. Essa é a grande tentação do ministério. Porque o ministério daqueles que pregam e proclamam a palavra, eles começam a contemplar com os olhos o poder do Evangelho. O Evangelho é profundamente poderoso, meus irmãos. O Evangelho transforma vidas, e nós sabemos disso porque nós somos testemunhas desta transformação. Nós somos testemunhas dessa transformação, porque eu e você antes estávamos no império das trevas, no lamaçal do pecado, e hoje nós estamos sentados aqui para louvar o Deus de toda a glória. Isso só é possível pelo Evangelho. Só que o Evangelho não foi algo dado para os anjos. Não são anjos que pregam a palavra, mas são homens de carne e osso. E muitas vezes nós começamos a confundir isso. Na era da tecnologia, das curtidas, dos likes, na era da fama virtual, nós temos que ter cuidado para não confundir as coisas. É a palavra de Deus que é poderosa para mudar a vida das pessoas. Só a palavra de Deus. Porque, meus irmãos, nós abrimos as Escrituras para ler a Bíblia e tentar explicar o que o texto diz. Existe uma razão para isso. Por que fazemos isso? Porque acreditamos que o que pode convencer um homem do pecado é o Espírito Santo aplicando esta palavra ao coração. Porque acreditamos que o poder está nas Escrituras e não no pregador.
E João entendia isso. Ele sabia que ele era da terra, pertencia à terra e falava como quem é da terra. Mas aquele que vem dos céus está acima de todos. E ele continua: ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro. Olha que extraordinário que o texto está dizendo. O texto está dizendo que Jesus, a verdade, veio ao mundo. Ele, então, testemunha do Pai e das coisas espirituais. Mas o texto diz que ninguém o aceita. Ninguém o aceita. E nós vimos na semana passada por que os homens não aceitam. Lembram? Porque eles amam mais as trevas do que a luz. Porque eles sabem que um dia, quando eles aceitarem a luz, os seus pecados serão manifestos. E quando o homem se aproxima mais da luz, as suas obras demonstram, e não apenas demonstram para os outros, mas para ele mesmo, e ele percebe que o seu coração é mau. Quando nós nos aproximamos da luz, a luz nos expõe. E nós não gostamos de nos expor. Nós não gostamos de passar por vergonhas. Nós temos medo de perder a reputação. Por isso, os homens preferem não arriscar. Por isso, os homens preferem se manter distante da verdade. Por isso, os homens não querem saber de Cristo. Porque o caminho do Evangelho, inicialmente, é um caminho de dor. E nenhum de nós estamos dispostos a sofrer. E o homem, então, prefere negar a verdade da palavra, negar o testemunho de Cristo. Mas o texto diz que aquele que o aceita, confirma que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus, porque Ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. O que João está dizendo é que a verdade de Deus tem um canal para chegar aos seres humanos. As Escrituras estão dizendo para nós que a verdade, o que é verdadeiro, aquilo que é testemunhado do alto, a verdade que vem dos céus, as coisas de Deus têm um canal para chegar aos seres humanos. E qual é o canal? Jesus Cristo. O que a Bíblia está afirmando aqui nesse texto é que Jesus não é apenas o mediador que nos liga a Deus, não é aquele apenas que liga um homem a Deus, mas é aquele que traz a verdade de Deus aos homens. Portanto, não há outra verdade espiritual fora de Cristo. Não há outra verdade divina fora de Cristo. Mas os irmãos podem dizer assim, mas pastor, há tantas religiões, e a grande maioria das religiões não consideram Cristo como Deus. Sim, o texto diz que os homens não aceitaram o seu testemunho. Mas aqueles que aceitam, sabem que Deus é verdadeiro. Há muitas religiões, sim. E o que são as religiões? Para pensar numa coisa, meus irmãos. Estuda todas as religiões. Amigo que nos visita, se você tem alguma dúvida da fé, te proponho um desafio. Estuda todas as religiões. Todas. Faça isso, eu já fiz. Você vai perceber uma coisa. Que todas as religiões nos ensinam o que nós devemos fazer para agradar a Deus. Todas as religiões, elas nos ensinam o que nós devemos fazer. Quais são as nossas obras para alcançar o céu? Todas as religiões. Quais são as nossas obras para alcançar o céu? Mas a única religião que é uma religião não de obras, mas de graça, é a religião que diz que Deus abriu mão da sua glória e veio ao mundo para salvar pecadores, e que eu e você
para ser salvo, o que precisamos fazer? Nada. Nada. Por que nada? Porque toda a obra foi feita por Cristo Jesus. Toda a obra foi feita por Cristo na cruz. O cristianismo é a única religião que apresenta uma fé na salvação, na obra de outros, ou melhor, na obra de outro, na obra de Cristo Jesus. Portanto, as nossas obras, elas são uma resposta à fé. Percebam? Porque precisamos fazer obras, porque queremos agradar ao Deus que nos salvou. Não porque alcançaremos salvação com as nossas obras. Percebam? As obras estão muito mais ligadas com o coração grato do que com o alcance do nosso objetivo. Perceba? As obras não são para alcançar um objetivo final. As obras são para mostrar nossa gratidão, porque fomos alcançados por Deus. Lembra aquela história que Jesus fala dos leprosos? Onde ele cura os leprosos. E o texto diz que ele cura vários leprosos. E quantos voltam para agradecer? Lembra? Quantos? Eu te pergunto, será que os outros deixaram de ser curados porque voltaram para agradecer? Porque não voltaram para agradecer? Não. Mas aqueles que praticam as obras são exatamente leprosos que voltam para Deus em gratidão. Muitos acham que o Evangelho é: eu era leproso, Deus me curou e agora eu vou viver a minha vida. Exatamente como aqueles outros leprosos. O que o cristianismo diz para nós é que nós éramos leprosos, estávamos em cidades de refúgios, estávamos marginalizados, mas Deus, com toda a graça, nos alcança, nos purifica, nos cura. E agora a gente volta em gratidão. Em gratidão. Quando nós compreendermos o que Deus fez por nós, não há possibilidade de nós não praticarmos obras. Mas quando achamos que o cristianismo é um evangelho de obras, o que nós criamos? Apenas mais outra religião. Uma religião moralista, legalista, que se impõe a outras pessoas. Portanto, meus irmãos, o que João está dizendo é que aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois o que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. O texto diz então que o Pai entregou tudo nas mãos do Filho. Por isso a salvação está relacionada com o Filho. Por isso aquele que nega o Filho também nega o Pai. Não há como dizer que ama a Deus, que adora a Deus, que crê em Deus, se não crê em Cristo como Filho de Deus, se não crê em Cristo como a segunda pessoa da Trindade, como divino, como Pai. É quem diz isso é as Escrituras. O texto diz: o Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. O texto está dizendo então que o Pai entrega todas as coisas ao Filho. E a salvação está relacionada com o Filho. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Chegamos agora no final do mês e aquela coisa esquisita que tem por aí, que acha que é programa de humor, que o nome já o define, Porta dos Fundos, fez uma sátira com Cristo.
irmãos devem estar acompanhando aí. Fizeram de Cristo um gay. Está aí. Esses atores aí que às vezes a gente acompanha e ri na internet, são eles que estão debochando da nossa fé. Sim, eles estão. Isso é algo surpresa para nós? Não, porque o texto diz: aquele que o aceita, ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Isso acontece desde sempre. A nossa fé, a história revela isso. É achincalhada. Jesus foi achincalhado ao longo dos anos e da história, mas algo que eles não conseguem explicar. Nós chegamos aqui. Sabe que algo que eles não conseguem explicar? Um Deus que ninguém vê. Uma mensagem de um homem que era um carpinteiro do primeiro século, um homem bruto, que escolheu homens que não eram cultos, pescadores, homens comuns, e esses homens comuns conseguiram levar esta palavra, e estas palavras alcançaram não apenas o mundo da época, mas continuam alcançando o mundo de hoje. Isso é inexplicável. Até hoje, eles não conseguem explicar. Cadê o corpo de Cristo? Aonde está o corpo de Jesus? Ele não era um homem comum? Aonde está o corpo de Jesus? Até hoje eles não conseguem explicar como uma Bíblia que foi escrita em 1500 anos se completa do jeito que completa. Eles não conseguem explicar como o profeta Daniel, vivendo há quase 600 anos antes, profetiza a ascensão dos impérios babilônico, grego, romano, ao ponto deles dizerem que ele é um autor recente. Eles não conseguem explicar como esta palavra consegue transformar a vida e alcançar homens iletrados, analfabetos, a doutores. Porque a inteligência não tem a ver com estas coisas. Porque tem homens na carreira da fé, vivendo o cristianismo, que estudaram mais do que muitos, que são juízes, que são doutores, que são cientistas, mas carregam no peito a marca de Cristo. Portanto, isso não tem a ver se entendemos ou não entendemos as coisas. Isso tem a ver com o que nós acreditamos. Ou nós acreditamos nesse livro, e esse livro, ele é um livro inspirado por Deus segundo a própria palavra, ou nós acreditaremos em qualquer outro livro. É uma questão de escolha. O que você acredita e qual é a base da sua fé? É uma questão de escolha, não é uma questão de inteligência. E eu posso dizer para você que os outros livros, eles podem te fazer ser inteligente, mas jamais transformará a sua vida. Os outros livros podem fazer você inteligente, mas só o livro que revela que a salvação é crer no Filho é o único que pode transformar a nossa vida aqui para a eternidade. A salvação está relacionada com o Filho. Quem tem o Filho, tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho, não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele.
essa última afirmação do texto sagrado, ele é muito forte. Porque o texto diz que a ira de Deus permanece naqueles que não creem. O que nós podemos fazer com o porta dos fundos? O que eu gostaria de aconselhar é, primeiro, ore por eles. Ore por eles. Porque o juízo de Deus está sobre eles. A ira de Deus permanece sobre eles. E se eles não se arrependerem dos seus pecados, eles sofrerão amargamente o juízo de Deus. Ore por eles. Eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Quando Cristo está na cruz, e aquela multidão alvoroçada, e achincalhando a Cristo, debochando de Cristo, dizendo: tu não é mestre coisa nenhuma, tu não salvou tantas pessoas, desce daí, salva-te a ti mesmo, faz alguma coisa, Senhor. Veja que o deboche não é de agora. O que Jesus fez? Ele orou e disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. O ser humano se acha muito inteligente, mas se não se prostrar diante de Deus aqui, vai se prostrar diante de Deus no inferno. Porque todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará. Todo joelho. Hoje os nossos joelhos se dobram, porque os nossos olhos se abrem para a verdade. E com o coração quebrantado e contrito, nós recebemos a graça de Deus e passamos a amar o Senhor. E diante do nosso amado nós nos prostramos. E diante do nosso amado nós adoramos. Mas aquele que permaneceu com o coração endurecido, orgulhoso, como se Deus não existisse, na eternidade sofrerá o juízo de Deus, e o seu joelho se dobrará, a sua língua confessará que de fato Ele é Senhor. Portanto, a salvação está envolvida com o Filho. Se você crê, tem a vida eterna. Se não crê, a ira de Deus permanece sobre ele. Essa ira é de Deus. Qual é o papel da igreja? Pregar o Evangelho. Qual é o nosso papel? Orar pelos perdidos. Esse é o nosso papel. Hoje há uma narrativa política dos dois lados. Há uma narrativa política dos dois lados. E se a gente não prestar atenção, a gente está defendendo uma narrativa política no lugar do Evangelho. Então se liga. Se liga. Queria que você pensasse nisso hoje. E eu quero encerrar com apenas 4 aplicações. Com João Batista, devemos deixar bem claro em todo o tempo: Ele é Deus, nós somos homens. Como João Batista, devemos deixar bem claro em todo o tempo: Ele é Deus, nós somos homens. Ele é o Senhor, nós somos os servos. Ele é o Rei, nós apenas arautos. Segundo lugar, Deus não nos chama para disputas e rivalidade. Ele nos chama sim para sermos discípulos. Deus não nos chama para disputas e rivalidades. Ele nos chama sim para sermos discípulos. Em terceiro lugar, nosso conceito sobre Jesus e sobre nós mesmos diz muito sobre a fé que professamos. Essa deve ser uma avaliação feita hoje diante dessa palavra.
Nosso conceito sobre Jesus e sobre nós mesmos diz muito sobre a fé que professamos. Essa deve ser uma avaliação feita hoje, diante dessa palavra. Em quarto lugar, não há ninguém comparado a Cristo. Ele é incomparável. Só Ele é o Filho, o noivo e a testemunha do alto. E Ele é digno de ser adorado e pregado. Que Deus nos abençoe. Vamos orar.